Bem-vindos ao Psycho Vibes, e este é o episódio 5 do nosso quadro Psycho Geeks, o lugar onde nós usamos os heróis da cultura pop para entender os desafios da nossa própria vida. E hoje vamos falar da primeira família da Marvel, o Quarteto Fantástico. Pense na história deles. 4 pessoas normais, amigos, uma família, que partem em uma missão espacial cheia de esperança. E então, a catástrofe. Eles são bombardeados por uma tempestade de raios cósmicos, e quando retornam à Terra, eles não são mais os mesmos. Seus corpos, suas identidades, o futuro que eles planejavam, tudo mudou para sempre. Eles se tornaram monstros para alguns, heróis para outros, mas acima de tudo, eles se tornaram estranhos para si mesmos. E se eu te dissesse que todos nós, em algum momento, passamos pela nossa própria radiação cósmica, um evento que quebra a nossa realidade e nos força a nos reconstruir do zero? Neste vídeo, vamos usar a jornada do Quarteto Fantástico como um mapa para a reconstrução. Se você sente que precisa encontrar um novo caminho depois que tudo mudou, se inscreva no canal. A sua jornada para se reerguer começa agora. O primeiro passo para entender a lição do Quarteto Fantástico é nomear corretamente o que os raios cósmicos representam em nossas próprias vidas. A tempestade cósmica é aquele evento externo, incontrolável e muitas vezes brutal, que atinge a sua vida e quebra a sua realidade em 1000 pedaços. É o fim de um casamento longo, é uma demissão inesperada, é um diagnóstico de saúde que vira seu mundo de cabeça para baixo. É qualquer evento que te força a se olhar no espelho e não reconhecer mais a pessoa que você era. E a característica principal desse evento, assim como os raios cósmicos, é que ele está completamente fora do seu controle. Você não o escolheu, ele simplesmente aconteceu com você. Mas aqui está a lição crucial da história. A radiação não os aniquilou, ela os transformou. Ela destruiu a identidade antiga deles para forçá-los a confrontar uma nova realidade com poderes e fraquezas que eles não pediram. E é exatamente isso que uma grande crise faz conosco. Ela nos irradia, ela queima o nosso antigo eu. A pessoa que era definida pelo seu emprego, pelo seu casamento, pela sua saúde, essa pessoa não existe mais da mesma forma. Você fica ali, no meio dos escombros da sua antiga vida, transformado e desorientado. E é neste exato ponto zero que a primeira e mais importante fase da reconstrução começa. Uma fase que a maioria de nós tenta pular. E esse é o primeiro grande erro. E que fase é essa que a maioria de nós, em nossa pressa para ficar bem, tenta pular? É a fase do luto. O luto pela identidade que foi perdida para sempre. Na história do Quarteto Fantástico, nenhum personagem representa essa dor de forma mais poderosa do que Ben Grimm, o Coisa. Ele era o piloto forte, o homem popular e paquerador, e a radiação transformou em um monstro de pedra. Ele perdeu tudo aquilo que ele acreditava que o definia. E qual foi a primeira reação dele? A fúria, a negação, o ressentimento. Ele se sentiu amaldiçoado e passou a odiar o que se tornou. E aqui está a lição psicológica crucial. Essa reação negativa não é um erro, ela é uma parte necessária e saudável do processo de reconstrução. Tentar ser positivo e forte imediatamente após uma catástrofe é uma mentira, é uma violência que você comete contra sua própria alma. Antes de você puder se reconstruir, você precisa ter a coragem de sentar no meio dos escombros da sua vida e chorar pelo que foi perdido. Você precisa sentir a raiva, sentir a tristeza. Você precisa honrar a morte do seu antigo eu. Esse luto não é fraqueza, é o adubo que vai fertilizar o solo para o seu futuro florescimento. A jornada do Coisa para se tornar um herói só começou de verdade quando ele se permitiu sentir a dor. Depois que o luto é vivido e a dor da perda é honrada, a fúria e a negação começam a dar lugar a uma nova atitude. Esta é a segunda fase da reconstrução, a da aceitação radical da sua nova realidade.
Enquanto o Coisa estava preso na raiva do que ele perdeu, os outros membros da equipe, especialmente o cientista Reed Richards, começaram a fazer algo diferente. Pararam de se fazer a pergunta que paralisa, a pergunta "por que isso aconteceu conosco?" e começaram a fazer a pergunta que liberta. Ok, isso aconteceu, nós somos isso agora. O que nós podemos fazer com isso? Essa simples pergunta muda tudo. Ela tira seu foco do passado, que você não pode mudar, e o coloca no presente, o único lugar onde você tem algum poder. E toda grande mudança, mesmo as traumáticas, te dá novos poderes. Podem não ser superpoderes, mas podem ser uma nova resiliência que você não sabia que tinha. Uma nova empatia nascida da dor, uma nova habilidade que você foi forçado a aprender, ou uma nova liberdade que antes não existia. A aceitação é o processo de parar de amaldiçoar esses novos poderes e começar a estudá-los, a entender como eles funcionam. É olhar para suas novas características, mesmo as dolorosas, e começar a vê-las como parte de quem você é agora. E uma vez que você aceita seus novos poderes, o próximo passo é decidir o que fazer com eles. E o que o Quarteto Fantástico fez com seus novos e estranhos poderes, nascidos da dor e do caos? Eles poderiam ter se separado. Cada um poderia ter ido para um canto do mundo para viver sua nova vida em isolamento e amargura. Mas eles fizeram exatamente o oposto. Eles se uniram. Eles pegaram suas transformações individuais, suas forças e suas fraquezas e as usaram como a base para criar uma nova e poderosa identidade coletiva. Eles não se tornaram apenas uma equipe, eles se tornaram uma família, a primeira família da Marvel. E esta é talvez a lição mais importante para a nossa reconstrução pessoal. A maior força que você pode encontrar depois que seu mundo muda não vem de tentar ser forte sozinho no seu quarto. Ela vem de encontrar outras pessoas que entendem sua dor, que talvez tenham passado por suas próprias tempestades cósmicas e formar uma nova família com elas. Pode ser se reconectar com seus velhos e verdadeiros amigos, pode ser encontrar um novo grupo de mentores, pode ser se juntar a uma comunidade que compartilha dos seus novos valores. Você pega a sua nova estranheza, nascida da sua crise, e descobre que não está sozinho nela. Você para de ser um indivíduo quebrado e se torna parte de algo maior. Sua dor individual se transforma em uma força coletiva. Mas para que essa nova família funcione de verdade, ela precisa de uma direção. Uma equipe sem uma missão é apenas um grupo de pessoas. Uma família sem um propósito em comum pode se desintegrar sob o peso das dificuldades. O Quarteto Fantástico instintivamente entendeu isso, e eles criaram um dos símbolos mais icônicos de sua nova direção: o Sinalizador Fantástico. Pense naquele número 4 em chamas no céu. Aquele sinal não era apenas um chamado para se reunirem para uma luta, era um remobino constante da sua nova e poderosa missão. A pergunta deles deixou de ser como nós vamos sobreviver a essa tragédia e passou a ser como nós podemos usar essa tragédia para ajudar outras pessoas. Eles pegaram seu trauma, seus novos e estranhos poderes e os dedicaram a um propósito que era muito maior do que seus problemas individuais. Eles encontraram o porquê deles, como nos ensinaria Viktor Frankl. Para nós, em nossa vida, o sinalizador é a mesma coisa. É encontrar um objetivo em comum com a nossa nova tribo. Pode ser um projeto, uma causa social, um negócio ou simplesmente o compromisso mútuo de todos se apoiarem para crescer. O propósito não apaga as cicatrizes da sua tempestade cósmica. Pausa. Ele as transforma num mapa tão conclusivo. Ele dá um sentido para sua dor e transforma sua história de perda em sua história de origem. Nós vimos o mapa, o luto, a aceitação, a nova família e o propósito. Tá, mentor? Agora, vamos traduzir isso em um plano de ação claro para a sua reconstrução pessoal, para que você possa sair dos escombros. Primeiro, se dê o direito ao luto. Pare de fingir que está tudo bem se não estiver. Chore, sinta raiva, escreva sobre a sua dor. Você precisa honrar o fim da sua antiga vida para que a nova possa ter espaço para nascer. Faça um inventário da sua nova
nova realidade. Seja um cientista de si mesmo. Pausa leve. Quais são os seus novos poderes? Que lições você aprendeu na dor? Que resiliência você descobriu que não sabia que tinha? Aceite os fatos da sua nova condição sem julgamentos. Terceiro, combata o isolamento como se ele fosse o seu pior inimigo. Ligue para um velho amigo, procure uma comunidade, ofereça ajuda a alguém. A conexão humana é o antídoto para o desespero. Reúna sua equipe. E quarto, dê um propósito à sua dor. Use a sua experiência, a sua cicatriz para criar algo. Ajude outra pessoa que está passando pelo mesmo. Comece um novo projeto com a sabedoria que você adquiriu. Transforme seu trauma na sua missão. Luto, aceitação, comunidade e propósito. Este não é um simples guia de autoajuda, é o mapa da jornada do herói. E esta é a lição final da primeira família dos heróis. A vida, inevitavelmente, vai te bombardear com os seus próprios raios cósmicos. Ela vai te quebrar, ela vai te transformar. A questão nunca foi se a tempestade viria. A questão sempre foi quem você decide se tornar depois que ela passa. Você pode escolher ser o Ben Green amargurado para sempre, focado apenas no que perdeu, ou você pode seguir a jornada completa, sentir o luto, aceitar sua nova forma, se unir à sua tribo e, o mais importante, dar um propósito à sua dor, se tornando um herói não apesar da sua tragédia, mas por causa dela. E se você está nessa jornada de reconstrução, o Psicovibes é seu aliado. Pausa. Nós temos muitos outros guias sobre como construir resiliência e encontrar sentido nos momentos mais difíceis. Os links para os nossos conteúdos mais importantes estão na descrição. Portanto, se você está pronto para reescrever sua história e transformar sua dor em poder, junte-se à nossa família de pensadores e inscreva-se no canal. Lembre-se, todo herói tem uma história de origem. Quase sempre ela começa com uma tragédia. Fique com Deus e até o próximo vídeo!